A endocardite infecciosa pode ser um grande desafio diagnóstico. Por isso, ao longo dos anos, vários novos métodos de imagem foram sendo desenvolvidos e aprimorados para ajudar no diagnóstico dessa condição. Meu nome é Renata Miller Couto, eu sou especialista em diagnóstico por imagem do INCOR e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre os novos métodos de imagem e a sua aplicabilidade para a endocardite infecciosa. Essa aula vai ser baseada nos novos critérios que foram publicados pela ESC de 2023 para o diagnóstico de endocardite infecciosa. Então, quais foram as grandes modificações que houveram? Antes, os critérios maiores eram baseados em dois grandes pilares, o pilar da microbiologia e o pilar do ecocardiograma. E, atualmente, como que estão esses pilares? Nós continuamos tendo dois grandes pilares, mas um deles é de microbiologia e o outro agora é um grande pilar da imagem. Mais especificamente, a microbiologia não é o foco dessa aula, mas tem novos micro-organismos típicos e novos métodos diagnósticos. E no pilar imagem, a gente mantém o eco com os mesmos critérios de antes. E agora foram introduzidos os critérios da tomografia e do PET-FDG. Além disso, existem os critérios da cirurgia, são achados anatomopatológicos dentro da cirurgia, quando o paciente não tem nenhum dos outros critérios. Em relação aos critérios menores, o que mudou? Mudaram alguns fatores predisponentes, então agora a endocardite infecciosa prévia entra, procedimentos transcatéter e dispositivos implantáveis, que são uma realidade cada vez maior para os pacientes cardiológicos atualmente. Nos fenômenos vasculares, que antes a gente tinha, por exemplo, aneurisma micótico, todos aqueles permanecem e foram inseridos abscesso cerebral e esplênico. Em relação à microbiologia, as novas técnicas. Em relação à imagem, aqui entra só o PET-FDG com menos de 3 meses, ou seja, da data da cirurgia até 3 meses após, e a gente vai falar depois o porquê disso. Além disso, no exame físico, outros critérios entraram, como sopro novo. Falando sobre a tomografia vem sendo utilizada cada vez mais para a endocardite infecciosa desde 2017, sendo aprimorada para isso. E é importante falar para quem vai solicitar esse tipo de exame que não se trata de uma tomografia simples de tórax. É uma tomografia que se assemelha mais a uma angiotomografia de coronárias, mas com algumas especificações. Então, nós precisamos pegar o ciclo todo cardíaco. Para isso, tem que ser uma tomografia trigada com eletro. Nós precisamos tanto da sístole quanto da diástole, lembrando que na angiotomografia de coronárias o mais comum é que a gente use só a diástole, mas aqui a gente tem que ver se estruturas que nós vimos na sístole, elas também estão presentes na diástole ou vice-versa. Além disso, a gente pega todo esse grupo de imagens e nós fazemos reconstruções de 5 em 5 ou 10 em 10%. Então, é um exame que fica bem pesado. A grande diferença também é que aqui não precisa de nitrato, não precisa usar vasodilatador, como na tomografia de coronárias. E também não precisa fazer controle de frequência cardíaca. Mas, lembrando que nós estamos vendo estruturas muito pequenas e finas, como válvulas. Então, quanto mais baixa tiver a frequência cardíaca, com certeza, melhor nós vamos conseguir identificar as estruturas. Aqui no INCOR, nós pedimos 4 entradas de exame, são elas a angiotomografia de aorta torácica e abdominal, porque nesse exame nós também rastreamos as embolias, então a gente pega o abdômen numa fase portal para conseguir ver embolias sépticas, infartos renais, por exemplo. A angiotomografia de coronária para a gente ver o bloco do coração e, quando é indicado, e especialmente quando o paciente tem sintomas neurológicos, a angiotomografia arterial de crânio, para nós buscarmos aneurismas micóticos, abscesso, entre outros. E quais são os principais achados da tomografia para o diagnóstico da endocardite infecciosa? Basicamente, vegetações e extensão perivalvares. Então, sobre a vegetação, a sensibilidade e especificidade da tomografia são muito boas. Giram em torno de 96% de sensibilidade e uma especificidade de até 97%. São valores muito altos. E nós somos melhores ainda quando se trata de prótese. Esse valor ainda melhora. O eco transesofágico, que também é utilizado, esses valores de sensibilidade e especificidade são comparados aos achados cirúrgicos. E o eco transesofágico tem uma sensibilidade que pode chegar aí a 100%. E eles ganham da gente quando se trata de vegetações muito pequenas, aquelas abaixo de 10 milímetros. A gente pode ver imagens pequenas, nodulares ou filamentares, e o principal diagnóstico diferencial aqui são trombos e fibrolastoma.
Sobre as extensões perivalvares. A extensão perivalvar de uma infecção ela é bem mais comum quando a gente tem uma válvula protética, diferente da válvula nativa. Mas, em alguns casos, até 29% dos casos, também podem existir esse tipo de complicação em válvula nativa. Eles demonstram uma complicação local que muitas vezes vai exigir um tratamento cirúrgico, por isso tem uma morbimortalidade muito alta. Então, são eles, basicamente, o abscesso, pseudoneurisma, fístula e decência. Lembrando, e eu queria deixar claro isso daqui, que todas essas complicações, elas fazem parte de um mesmo espectro de doença, um mesmo espectro de complicação. Então, tudo começa lá no início com um flegmão, que evolui para um abscesso, que pode evoluir para um pseudoneurisma, que lá na frente pode fistulizar. Mas, por serem estágios diferentes de uma mesma complicação, essas entidades podem coexistir. E a principal importância aqui é que elas demonstram uma complicação local, que provavelmente vai exigir um tratamento cirúrgico, e agora, nos novos critérios, qualquer uma delas define um critério maior de diagnóstico para endocardite infecciosa. Então, o abscesso e o pseudoneurisma, por exemplo, são difíceis de diferenciar na tomografia, mas a mensagem que eles passam é a mesma. Aqui, a sensibilidade da tomografia pode chegar até 100%, sendo superior ao eco transesofágico na busca dessas complicações. A fístula é uma comunicação entre duas cavidades e, geralmente, ela pode ser uma sequela. Então, ela pode estar presente quando a endocardite já está resolvida. E a decência é o famoso leak perivalvar, que o eco transesofágico possui uma sensibilidade maior, mas a tomografia tem uma especificidade semelhante para o diagnóstico dessa decência. Outras complicações podem ser perfuração do folheto ou aneurisma, que também podem tanto diagnosticar uma endocardite atual quanto prévia. Outros achados que nós temos, então por isso nós fazemos também a angiotomografia arterial de crânio e a angiotomografia de aorta abdominal, são as embolias. A gente está procurando essa infecção disseminada. Ela pode estar presente até metade dos pacientes e as principais embolias são para baço e sistema nervoso central. Então, quando nós vamos pensar em usar a tomografia na endocardite infecciosa? Então, primeiro de tudo, quando o paciente tem prótese, é uma ótima opção, a nossa especificidade é bem alta no caso das próteses. E aí também, quando o paciente tem alguma contraindicação ao eco transesofágico. A gente sabe que muitos pacientes acabam ficando instáveis hemodinamicamente, com alguma contraindicação para sedação, e aí a tomografia entra como uma ótima opção, porque é um exame mais simples de ser feito. E, cada vez mais, de uma forma complementar ao eco transesofágico, para poder diagnosticar alguma complicação, fazer o planejamento cirúrgico, auxiliar o cirurgião e tentar esclarecer e deixar mais minucioso aquele achado que foi visto no eco transesofágico. E sobre o PET-FDG? O PET-FDG também entrou como critério maior no diagnóstico de endocardite infecciosa, e ele é bom porque ele junta a informação anatômica com a informação metabólica. Então, ele consegue ver tanto infecções localizadas no coração quanto disseminadas. Porém, um estudo de 2021 mostrou que a sensibilidade do PET-FDG para a válvula nativa é de apenas 36%. Mesma coisa para a infecção associada a cabo de marca-passo. Porém, essa sensibilidade é de até 86% para próteses valvares e infecção de loja de marca-passo. Então, na verdade, esse é um exame que é mais indicado ser feito quando o paciente tem uma prótese valvar ou você está buscando uma infecção de loja de marca-passo, porque a sensibilidade e especificidade são melhores nesse caso. E por que o PET-FDG? Ele é considerado um critério maior depois de 3 meses de uma cirurgia cardíaca e um critério menor quando é até 3 meses de uma cirurgia cardíaca. Bem, algumas próteses utilizadas, especialmente quando é um bento, uma prótese de Dacron, e algumas colas cirúrgicas, elas podem dar falsos positivos no PET. E aí, por isso que num período de até 3 meses, foi visto que esse falso positivo acontece mais, e depois de 3 meses, bem menos. Então, até 3 meses da cirurgia, critério menor, porque tem chance desse falso positivo devido ao material cirúrgico utilizado, e depois de 3 meses, esse risco é menor, então pode contar como um critério maior. Lembrando dessas duas principais indicações do PET. E a ressonância? Existe um papel para a ressonância no diagnóstico de endocardite infecciosa? Bem, para a ressonância cardíaca, não muito. A ressonância cardíaca ela tem uma baixa resolução espacial, então nós não conseguimos ver com detalhes elementos tão finos e delicados como válvulas,
E, além de tudo, quando tem a presença da prótese, essa prótese pode ocasionar um artefato que limita a visualização. Então, a ressonância cardíaca geralmente não é utilizada para isso, mas a ressonância que tem algum valor aqui no diagnóstico de endocardite infecciosa é a ressonância de crânio e neuroeixo. Nesses casos, essa ressonância pode reclassificar até 25% dos pacientes, contribuindo como um critério menor. Então, sim, existe um espaço, mas é para os critérios menores. Então, como nós vamos escolher os nossos métodos, o nosso grande arsenal de métodos que temos atualmente para o diagnóstico de endocardite infecciosa? Bem, primeiro que ecotranstorácico é usado de uma forma bem liberal, sempre indicado. E uma coisa que a diretriz bate muito é que seja o mais precoce possível e repetido sempre que houver necessidade ou alguma mudança no quadro clínico. O ecotransesofágico está sendo utilizado de uma forma bem mais liberal, com bastante mais indicação, especialmente quando o paciente é portador de prótese ou está num pós-operatório de cirurgia cardíaca e tem uma janela limitada. Então, sempre recorrer ao ecotransesofágico de uma maneira mais liberal. O PET vai ficar um pouco mais limitado para aqueles pacientes que possuem próteses valvares ou marca-passo, especialmente quando você quer ver a loja do marca-passo, ou sítios extracardíacos, também é uma boa opção. E a tomografia vem sendo utilizada cada vez mais de forma complementar ao ecotransesofágico ou quando o ecotransesofágico é contraindicado. E naqueles casos também que o ecotransesofágico forneceu uma suspeita, mas não conseguiu confirmar algum achado. Então, a tomografia entra aí de uma forma complementar para tentar fechar o diagnóstico. E também a tomografia, ela é muito boa para auxiliar no preparo da cirurgia. Lembrando que também pode ser inserida uma tomografia de coronárias prévio à cirurgia. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham aproveitado. Muito obrigada.